Boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 11 de junho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária contesta a reclamação de representantes da comunidade LGBT de que estaria descumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a doação de sangue por gays. E você vai ver também. Ministério Público do Distrito Federal pede a correção de dados sobre leitos de UTI reservados para Covid-19 em Brasília. Governo paranaense proíbe a presença de idosos em shoppings, galerias e centros comerciais do estado durante a pandemia. E Ministério Público entende que a medida é legal. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do governo do Distrito Federal por vazamento de óleo que atingiu o Lago Paranoá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária negou nesta quinta-feira que esteja descumprindo decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a doação de sangue por homens gays. Em manifestação ao Supremo, a Anvisa afirma que não impõe restrições à doação de sangue de homens que fazem sexo com homens e que tem feito reuniões técnicas para encontrar formas responsáveis de cumprir a decisão do tribunal sobre o assunto sem riscos sanitários. Há mais de um mês, no dia 9 de maio, o STF considerou inconstitucional qualquer restrição a essas doações. E nesta semana, entidades de defesa dos direitos LGBTs ingressaram com reclamação junto ao Supremo contra a Anvisa por descumprimento da decisão. Pelo menos 10 bancos de sangue de várias partes do país alegam que foram orientados pela Anvisa a não permitir as doações. Entidades LGBT argumentam que a jurisprudência do Supremo garante eficácia imediata para as decisões do tribunal depois da publicação. E neste caso da doação, a ata do julgamento foi publicada no último dia 22. A reclamação agora está nas mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. A Justiça determinou que o INSS aceite como válidos os atestados emitidos pelos profissionais do programa Mais Médicos. A Justiça destacou que não existe nenhum impedimento legal para que os profissionais do programa Mais Médicos prescrevam medicamentos, solicitem exames ou atestem as condições de saúde de qualquer paciente. Com isso, os documentos assinados por eles têm o mesmo valor dos preenchidos por médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina. Com a determinação, o INSS é obrigado a aceitar os laudos emitidos pelos médicos do programa federal e dar seguimento nos requerimentos do auxílio-doença. Como medida de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o Instituto tem substituído a realização de perícias médicas presenciais pelo atestado apresentado por quem pretende receber o benefício. A decisão vale para todo o país. O Ministério Público do Distrito Federal quer a correção de dados sobre leitos de UTI reservados para a Covid-19 em Brasília. Isso porque, ao vistoriar 2 hospitais da capital federal, a força-tarefa do MP verificou que leitos dados como ativos no site, na prática, não estavam funcionando. Também foram apontados problemas na regulação dos leitos e falta de profissionais. A recomendação do MP foi feita à Secretaria de Saúde e ao Instituto que administra os 2 hospitais públicos. Por determinação da Justiça Federal em Minas Gerais, a União vai ter de fornecer a um paciente um medicamento de alto custo que combate a distrofia muscular. Por ano, os remédios custam mais de R$1 milhão e a família não tem condições de comprar. A família da criança buscou a justiça alegando que o remédio é fundamental para evitar que o estado de saúde dela piore. O autor da ação também apresentou um exame provando que a doença causa distrofia muscular. Por mês, os remédios custam cerca de R$100 mil e a família da criança não tem condições de comprar os medicamentos. Ainda de acordo com a decisão da Justiça Federal, a União vai ter que fornecer os remédios enquanto a criança precisar da medicação. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspendeu decisão que impedia a nomeação de coordenador de índios isolados na FUNAI. A suspensão da nomeação de Ricardo Lopes Dias para a Coordenação Geral de Índios Isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.
Segundo o tribunal, além dos indícios de que Ricardo Lopes não preencheria os requisitos para o cargo, foram apontadas pelo Ministério Público evidências de que ele teria uma estreita ligação com uma organização promotora de evangelização dos povos indígenas, o que revelaria um conflito de interesses com a política indigenista do Brasil. Mas, para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, o indicado pelo Poder Executivo demonstrou ter preenchido os requisitos legais para o exercício do cargo em comissão. Além disso, o ministro ressaltou que ficou demonstrada a qualificação técnica de Ricardo Lopes, que é bacharel em antropologia, mestre em ciências sociais e doutor em ciências humanas. O presidente apontou ainda que o vínculo de Ricardo Lopes com a Organização de Evangelização dos Índios não permite concluir que haja conflito de interesses com as atribuições do cargo e, por esses motivos, a liminar que impedia a nomeação foi suspensa. E no próximo bloco, STJ mantém condenação por vazamento de óleo que atingiu o Lago do Paranoá, no Distrito Federal. Voltamos já. A Constituição é importante para mim por ter positivado o princípio da dignidade da pessoa humana, fazendo com que ele norteie todas as relações jurídicas em qualquer que seja a área, colocando então a pessoa humana como centro das relações. É com ela que eu tenho que tomar cuidado, é ela que eu tenho que proteger. A Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a nomeação da nova presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Larissa Rodrigues Dutra. A ação popular, movida pelo deputado federal Marcelo Calheiro, acusava a Larissa de não ter formação nem experiência para o cargo. De acordo com o parlamentar, para estar à frente do IPHAN, o profissional deve ter formação em História, Arqueologia ou áreas relacionadas ao tombamento e conservação do patrimônio histórico e artístico. Segundo o Ministério Público Federal, Larissa tem graduação em Turismo e Hotelaria. Ela foi nomeada no dia 11 de maio, 5 meses após a exoneração da presidente anterior do IPHAN. Superior Tribunal de Justiça mantém condenação por vazamento de óleo que atingiu o Lago do Paranoá, no Distrito Federal. A ministra do STJ, Regina Helena Costa, negou o recurso do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que condenou o poder público a pagar a indenização pelo dano ambiental no Lago Paranoá, em razão do vazamento de óleo das caldeiras do Hospital Regional da Asa Norte. A condenação prevê multa de R$1 milhão. No recurso especial, o Distrito Federal sustentou que o valor da indenização seria muito alto e alegou não ter sido intimado para se manifestar sobre a perícia. Durante o voto, a ministra Regina Helena Costa disse que o TJDFT afastou o cerceamento de defesa por entender que a ausência de intimação não causou prejuízo ao DF, já que ele foi permitido se manifestar nos autos sobre os laudos. Sobre a alegada falta de razoabilidade do valor da condenação, a ministra afirmou não ter sido apontada a lei federal que teria sido violada pelo Tribunal de Justiça ao arbitrar a multa. Com isso, ficou mantida a indenização de R$1 milhão. O valor deve ser pago ao Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal, com destinação específica para ações ambientais do lago. O Ministério Público do Distrito Federal, ou melhor, o Ministério Público Federal, divulgou nota técnica defendendo a prevalência da Lei da Mata Atlântica ao invés das regras do Código Florestal para o bioma. Segundo a promotoria, a lei é específica e garante maior proteção. O documento contesta medidas do Poder Executivo que buscam excluir dispositivos que impedem a consolidação de propriedades em áreas de preservação permanente. Aponta também que a Lei da Mata Atlântica foi criada para proteger o percentual de cobertura que ainda resta no Brasil, indispensável para a proteção da biodiversidade, da economia e do bem-estar da população. A nota vai subsidiar a atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no julgamento de uma ação apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente ao Supremo, que questiona se a Lei da Mata Atlântica pode se sobrepor ao Código Florestal em vigor desde 2007. Um parecer do Ministério Público do Paraná entendeu que é legal a medida adotada pelo governo paranaense que proíbe a presença de idosos em shoppings, galerias e centros comerciais do estado em meio à nova pandemia do coronavírus.
No documento, o Ministério Público afirma que a norma não afronta o direito individual da pessoa idosa. Pelo contrário, ela é uma medida de proteção dessas pessoas. O parecer foi emitido depois que um cidadão questionou por e-mail a regra do governo estadual que impede as pessoas com mais de 60 anos de entrarem nos shoppings, galerias e centros comerciais. O governo estadual publicou as regras para a volta do funcionamento dos espaços comerciais no dia 22 de maio deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. Além dos idosos, a proibição vale para menores de 12 anos, gestantes, doentes crônicos e pessoas com sintomas de gripe. Para o MP, os idosos representam a parcela da população mais vulnerável entre todas. Os procuradores destacam que não se pode falar em livre trânsito do indivíduo se não houver amparo do poder público em proteger a vida. Eu disse nova pandemia do coronavírus, é a pandemia do novo coronavírus. Nem antes, nem depois, que seja só essa. A profissão de cuidador de idosos está em alta no Brasil. O motivo é o envelhecimento da população. Um trabalho que exige muita dedicação aos mais velhos, particularmente, população mais vulnerável, principalmente em tempos de pandemia. Mas para evitar problemas, é importante combinar previamente com o empregador quais serão as atribuições do funcionário. Jaqueline Soares tem 32 anos e há 10 trabalha como cuidadora de idosos. A rotina inclui acompanhar e dar suporte às pessoas mais frágeis, mas no passado, contratada como cuidadora, Jaqueline já foi obrigada a desempenhar atividade que não era da sua profissão. A minha rotina era não só de cuidadora também, né? Era de doméstica também, né? Eu lavava, cozinhava para ela, lavava as roupas íntimas dela. A profissão é uma das que mais crescem no Brasil, mas não engloba realizar atividades domésticas. O cuidador de idoso está ali mais para o bem-estar do paciente, que é você acompanhar ele na alimentação, você ajudar ele a caminhar, fazer um exercício para não, como se dizem, tem pessoas que falam que o idoso é bem sedentário. O cuidador está ali para auxiliar nessa prevenção, de não deixar o idoso parado. O advogado Marcos Vinícius Nascimento explica que a categoria está enquadrada na lei que regulamenta o trabalho doméstico, mas que o serviço prestado pelo cuidador de idoso deve ser previamente acordado. Primeiro contato, o empregador combinou com o cuidador de idoso que ele faria as atividades unicamente exclusivas em relação ao idoso, os cuidados com esse idoso. Se houver alguma alteração posterior para que ele passe então a cuidar das atividades do lar, se ele tiver capacidade de desenvolver e se for acordado isso previamente, não há problemas. Agora, se houver um acréscimo relevante em relação às atividades, é claro que isso não pode. Eu acho que as pessoas deveriam ter um olhar mais carinhoso que a área nossa do cuidador de idoso, que é onde a gente está com os idosos nos últimos momentos da sua vida. A gente praticamente é o braço e as pernas do idoso. Seu Joaquim Pires, de 91 anos, só tem elogios pela sua cuidadora. É meu amor, viu? Que eu gosto dela de paixão, como ser minha irmã, sabe? E veja a seguir, TST decidiu que o Itaú Seguros vai ter que pagar a um bancário as diferenças de redução nas comissões. Voltamos já. A Constituição é essencial no enfrentamento à corrupção, porque ela prevê diversos mecanismos de detecção e prevenção a esse ato ilícito, inclusive o artigo 37, que é o maior compliance da gestão pública brasileira, prevendo os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A empresa Quartz Construções e Materiais de Brasília, que já havia sido condenada a indenizar um empregado acusado de furto, teve recurso negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. A quarta turma não aceitou a alegação de que a conversa gravada apresentada pelo profissional como prova seria ilegal. O empregado apresentou na justiça gravação de uma conversa em que foi acusado de furto por uma gerente da construtora. Mas a empresa alegava que a prova era ilegal por ter sido feita sem autorização da justiça. De acordo com o processo, a gerente teria afirmado que o assessor estava roubando há um tempão.
A conversa foi gravada pela advogada do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, entendeu que a gravação é lícita e que o empregado foi submetido a constrangimento. A construtora recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, observou que é lícita a gravação de conversa por um dos interlocutores, ainda que algum deles não tenha conhecimento, como foi o caso da gerente. O relator acrescentou ainda que também é válida a gravação feita por terceiro, desde que tenha autorização de um dos participantes da conversa. Como a 4ª turma rejeitou o recurso, ficou mantida a condenação da empregadora, que deverá pagar R$ 5.000 ao empregado como indenização por dano moral. E o TST também decidiu que o Itaú Seguros vai ter de pagar a um bancário as diferenças decorrentes da diminuição do percentual de comissão. Segundo o tribunal, houve alteração lesiva do contrato de trabalho. Na reclamação trabalhista, o bancário disse que recebia o salário em parcela fixa, mais comissão, e que com o aumento de novos produtos na carteira de negócios, o percentual das comissões caiu de 0,30% para 0,15%. O Itaú alegou que a alteração não havia prejudicado o empregado, pois apesar da redução, houve aumento em outra parte da comissão. O relator do recurso de revista do banco na 4ª turma do TST, ministro Caputo Bastos, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, que entendeu que o bancário teve de produzir em dobro para atingir o mesmo valor de comissões recebido antes. O ministro observou que alterações das condições do contrato de trabalho só são lícitas quando empregado e empregador concordarem e não representarem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado. A decisão foi unânime. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega das declarações do imposto de renda. Contribuintes de todo o país têm até o fim deste mês para enviar as informações. Também foram feitas mudanças nas regras de inclusão de pessoas na malha fina e na cobrança de impostos. 30 de junho. Este é o prazo para que os 15 milhões de contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda encaminhem as informações à Receita Federal. Até agora, 17 milhões de pessoas, ou 55% do total de contribuintes, já preencheram e enviaram os dados pelo programa desenvolvido pela Receita. Este ano, por causa da pandemia do coronavírus, a Receita Federal precisou mudar algumas regras sobre a declaração do imposto de renda. Além da data de entrega que passou do fim de abril para o fim deste mês, também foram incluídas nas mudanças a forma de cobrança de alguns débitos e a inclusão de pessoas na malha fina, quando algum dado está incorreto. A avaliação sobre as informações encaminhadas à Receita Federal vai ser feita depois da pandemia, em um prazo de até 5 anos. O que não mudou foi o calendário de restituições. O governo, inclusive, já pagou o primeiro lote a pessoas com doenças graves e aposentados. Então, se você ainda não enviou as informações, fique atento. São obrigadas a fazer a declaração do imposto de renda pessoas que receberam até R$ 28 mil no ano passado. Quem não enviar as informações dentro do prazo pode ter que pagar multa de R$ 165 e até 20% do valor devido. O programa do imposto de renda está no site da Receita Federal. É o receita.economia.gov.br. Agricultores familiares, pescadores artesanais e indígenas são considerados segurados especiais da Previdência e podem solicitar a aposentadoria por idade antes dos demais. Mas para isso, eles precisam cumprir alguns requisitos. Quem explica é o repórter Márcio Fontenelle. Trabalhar debaixo de sol, de chuva, ficar exposto a produtos químicos e até mesmo aos perigos da natureza. A vida de quem trabalha no campo nem se compara com a vida de quem trabalha na cidade. É por isso que, quando se trata de aposentadoria, o caso deles é tratado de forma diferente. Para a aposentadoria rural por idade, é necessário que o trabalhador cumpra os seguintes requisitos: ter 60 anos completos, no caso dos homens, 55 anos completos, no caso das mulheres, além de 15 anos de contribuição. Já para a aposentadoria por tempo de contribuição, são 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres. Na condição de segurado especial, como não há contribuições regulares ao INSS, o trabalhador pode se aposentar ao cumprir
60 anos completos para os homens, 55 anos completos para as mulheres, 15 anos de atividade rural comprovada. Quando a vida na cidade passa a ocupar o lugar dos afazeres no campo, o trabalhador perde o direito à aposentadoria especial. E foi o que aconteceu em Minas Gerais. A segunda Câmara Previdenciária não reconheceu o pedido de aposentadoria por idade rural de um homem que trabalhava em uma área rural, mas apresentava vínculos urbanos. Ele não concordou com a decisão em primeira instância e entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Relator do caso, o juiz federal Gregório Santos rejeitou o argumento. Ele explica que no processo existem provas suficientes de que o idoso tem vínculos urbanos, o que contraria a lei. Por isso, o recurso foi negado. Em 7 estados e no Distrito Federal, um projeto tem mudado a vida de muita gente. O mutirão do Viver Bem distribui cestas de alimentos e produtos de limpeza às famílias que tiveram a renda afetada pela pandemia. Eles se uniram e hoje são 1.000 voluntários em todo o Brasil. No Distrito Federal, onde a ação ocorreu nesta semana, 103 pessoas doaram um pouquinho de tempo e da disposição para ajudar quem mais precisa. Para quem começou abaixo do zero como nós estávamos e hoje a gente está ajudando os outros, é gratificante demais. Quando eu mudei para cá, eu só fiz um barraquinho, o resto era tudo capim. E eu dizia, quando eu sair dessa pobreza que eu estou aqui, eu vou sair da pobreza para ajudar os outros. A rede de apoio é para famílias que perderam parte da renda por causa da pandemia da Covid-19. A ideia é que eles não fiquem sem comida no prato. Com a vaquinha online, qualquer pessoa pode ajudar. O dinheiro é revertido em compras de frutas e verduras de agricultores familiares. Nós estamos colhendo um pedaço de nós, um pedaço de cada um de nós, com o nosso esforço, com a nossa luta, no sol, no frio, no dia, entendeu? Para nós doarmos nessa doação. Essa doação para nós não é só do fruto, mas sim do nosso suor, do nosso dia a dia. Fico muito orgulhosa em plantar assim, sem veneno, né, esse alimento orgânico mesmo. Eu fico orgulhosa demais. Desde o início de abril, o projeto Mutirão do Viver Bem atua em comunidades carentes. Só no primeiro mês de projeto, mais de 600 cestas foram doadas. Para mais informações sobre o mutirão, basta acessar a página do projeto no Facebook. O endereço é facebook.com/Sociedade do Viver Bem. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.